Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. É uma alegria, é um prazer estarmos de volta com o nosso devocional, que é a leitura bíblica. Nós, todos os dias, lemos um capítulo da Bíblia. Não apenas lemos, meditamos nele, procuramos aplicá-lo também nas nossas vidas. Mesmo que estamos no livro de Levítico, lendo um pouco sobre a história dos filhos de Israel no deserto, as leis sendo instituídas, mesmo assim, nós tiramos lições importantes. Lições estas que podem perfeitamente ser aplicadas no nosso dia a dia, claro, com a visão da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, principalmente no tocante ao temor a Deus, temer a Deus, respeitar a Deus, fazer segundo a vontade de Deus, são palavras que o Senhor sempre tem colocado em nossos corações e tem exigido de cada um de nós. É claro, o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o mesmo para sempre. Ele nunca mudou, jamais ele mudará. Hoje nós vamos ler um pouco no capítulo 24, são poucos versículos e com certeza nós entenderemos. Primeira coisa, Deus vai falar acerca da lei da lâmpada. Você sabia que Deus instituiu, porque a lâmpada, meu amigo e minha amiga, não poderia ser apagada. A lâmpada teria que ficar acesa, sob pena de as pessoas que a deixassem apagar fossem responsabilizados. Vamos ler o que falou o Senhor a Moisés no capítulo número 24 de Levítico. Falou o Senhor a Moisés dizendo: ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira puro, batido, para o luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. O azeite, Moisés, são os filhos de Israel que devem trazer esse azeite puro batido e devem manter, Moisés, a lâmpada acesa continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação, estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro porás em ordem as lâmpadas perante o Senhor. Desde a tarde até a manhã, as lâmpadas deveriam estar acesas, sob pena de Arão ser responsabilizado. Não somente o azeite deveria manter as lâmpadas acesas, mas durante a noite era necessário ter a luz. Eu falo a mesma coisa para nós hoje. Hoje a lâmpada é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Sem a presença dele, nós não podemos nada. Nada somos, nada podemos fazer, e a noite nos surpreende e a noite acaba dominando as nossas vidas. Aí diz também o versículo número 5, também tomarás da flor da farinha e dela cozerás 12 pães, cada pão será de 2 dízimas de 1 efa, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor, e sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão por oferta memorial, e oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel e por aliança perpétua. E será de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Agora, se houver pecado, especialmente
o pecado de blasfêmia, tá? Haverá uma pena para o pecado de blasfêmia. E apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita. Preste atenção nisso aqui. A pena do pecado de blasfêmia. E apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio, a mistura. E o filho da israelita e um homem israelita discutiram no arraial. Olha só, o filho da israelita e um homem israelita discutiram no meio do arraial. Tá? Você entendeu, né? A mulher israelita casou com um homem egípcio, tá? E agora o filho dessa mulher discute com um dos filhos de Israel. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e amaldiçoou, por isso trouxeram a Moisés. E o nome de sua mãe era Selomita, filha de Didri, ou Dibri, da tribo de Dan. Tá? Vamos marcar isso aqui para a gente entender. O rapaz ficou nervoso, discutiu com o israelita e blasfemou do Senhor. Brigou, xingou, vamos assim dizer, coisa que não acontecia lá no meio da tribo deles. E eles puseram na prisão até que a vontade do Senhor lhe pudesse ser declarada. Eles nunca tinham visto algo parecido. De repente, alguém blasfemando, xingando, e, vamos assim dizer, dois israelitas, né? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial. E todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejarão, ou apedrejará, melhor dizendo. Tá? Pega ele que blasfemou, leva para fora do arraial, Moisés. Você vê que ele ficou preso. Depois, então, o Senhor diz: agora leva ele para fora do arraial, e todas as pessoas que o viram blasfemar, coloque a mão sobre a cabeça dele e ele será apedrejado. E os filhos de Israel falarás dizendo, e aos filhos de Israel falará dizendo: olha, preste atenção, tá? Qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Em outras palavras, aqui o Senhor estava dizendo: olha, é problema de cada um. Aqui não vamos culpar a mãe dele, não vamos culpar o pai dele. O caso aqui é ele que pecou, ele que vai ser responsabilizado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, não importa quem for ou quem seja estrangeiro ou natural, ele vai ser morto. E quem matar alguém, certamente também morrerá, diz o Senhor. Tá? Então, a partir de agora, nós vamos estabelecer essa lei. Ficou meio que olho por olho e dente por dente aqui, tá? E aí veio, então, o versículo 18. Mas quem matar um animal, o restituirá vida por vida, tá? Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim será feito com ele. Se alguém for lá e judiar, machucar o próximo, vá lá, faz o mesmo com ele também. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe fará também. Ele bateu, então ele vai apanhar também. Ele fez o mal, então ele vai receber o mal de volta. Aqui é a chamada olho por olho, dente por dente. Alguns chamam o código de Hammurabi, mas na verdade aqui é a lei do próprio Deus estabelecendo uma lei para que assim as pessoas pudessem respeitar uns aos outros. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem será morto também. Nesse tempo aqui havia a pena de morte, né, para aqueles que assim o praticassem. Uma mesma lei
tereis. Assim será para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor. Deus está dizendo, eu não vou poupar ninguém, tá? Seja o natural, seja o estrangeiro, vai valer a mesma lei. E disse o Senhor a Moisés, aos filhos de Israel, que levasse o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E fizeram os filhos de Israel como o Senhor lhe havia ordenado. E esse aqui, nós temos, por exemplo, o caso de Nadab e Abiú, que foram os filhos de Arão, que ofereceram fogo estranho perante o Senhor, que morreram no arraial, né, entre os filhos de Israel. Agora nós temos uma segunda morte estranha no arraial, que foi o primeiro fato de a lei sendo aplicada, porque ele havia blasfemado contra o Senhor, coisa que não havia ainda acontecido, e o Senhor Deus que deu essa lei dizendo, olha, então, se ele blasfemou contra o Senhor, ele deve ser apedrejado. O Senhor Jesus falou sobre a blasfêmia, disse assim, que nós não podemos blasfemar contra o Espírito Santo, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste século, nem no século vindouro. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É você falar mal, é você zombar, é você criticar o Espírito Santo de Deus. É Ele que transforma os nossos corações, é Ele que muda as nossas vidas. Ô meu amigo e minha amiga, não podemos blasfemar daquele que deu a vida por nós. Muito pelo contrário, devemos amar, devemos adorar, devemos servir ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender que desde os tempos mais antigos a blasfêmia já era punida com pena de apedrejamento. Meu Deus, assim foi instituído e nós jamais podemos blasfemar, seja contra quem quer que seja. O Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é aquele que nos ama e em seu sangue lavou, perdoou todos os nossos pecados. Meu Pai, muito obrigado em nome de Jesus de Nazaré. Eu te agradeço, te louvo, te exalto e glorifico o teu santo nome. Senhor, que a bênção do Deus Pai, a bênção do Espírito Santo esteja com todos aqueles que estão neste momento orando conosco para a glória de Deus. Onde quer que eles estiverem, une, Senhor, o coração dessa pessoa ao teu coração. Que não haja blasfêmia, meu Deus, especialmente contra o Senhor, que é o nosso Deus, mas também que não haja blasfêmia contra ninguém, que não venhamos infamar, xingar, criticar ninguém, meu Pai, mas que o nosso coração seja um coração segundo o seu coração. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Eu aguardo vocês no próximo capítulo, amanhã. Vamos falar sobre o ano sabático, o ano jubileu, e tem muito mais coisas acontecendo aí. Vamos seguir Levíticos, quase terminando já. Levíticos vai até o capítulo 27, nós estamos no 25, portanto, mais 2 capítulos pela frente, já terminaremos Levítico, e aí vamos para Número. Eu espero você. Deus te abençoe.